Celso está comprando um livro na livraria da Universidade Federal do Amazonas. Dona Maria está assinando um contrato com um engenheiro para consertar sua casa. Estas pessoas utilizam o restaurante para fazerem sua refeição. O que estas três cenas têm em comum? As três cenas têm em comum a procura e a oferta de serviços. Exatamente, serviços. E o que são serviços? Vamos a uma definição. Serviço é uma atividade ou uma série de atividades intangíveis que ocorre em interação entre consumidores e empregados de serviços e ou recursos físicos que são oferecidos como soluções para os problemas do consumidor. Bom, se você pegar pela etimologia da palavra, tangível vem do latim e significa tangibilis, ou aquilo que é palpável, né? Aquilo que se pode tocar, que pode se levar, que pode se carregar. E se tratando de intangível, você trata do contrário de tangível, né? Então seria tudo aquilo que não é palpável, que não é carregável, né? Aquilo que você não tem condições de se apropriar dele. São muitos os tipos de serviços de que dispomos hoje em nossa sociedade. Vejamos. O banco, quando nos financia a casa própria, presta um serviço. O seguro contra incêndio que pagamos mensalmente também é outro serviço que o banco nos presta. São os chamados serviços com valor agregado, segundo a classificação que você pode visualizar no caderno 2 do módulo 5, a página 136. O contador que calcula e faz a declaração do imposto de renda está prestando um serviço. Na necessidade de resolver uma causa na justiça, um escritório de advocacia pode nos prestar um serviço. O contador e o advogado prestam serviços de manufatura. Se seu negócio precisa de uma propaganda e você recorre a uma agência especializada, você está recebendo e pagando por um serviço. O recolhimento de lixo também é um serviço. A propaganda e o recolhimento de lixo são do tipo de serviços de apoio aos negócios. Quando tomamos o ônibus e vamos ao banco, agora para depositar, pagar, receber, etc., estamos usando serviços de infraestrutura. O supermercado, o restaurante, a livraria nos prestam um serviço comercial. Há ainda um outro tipo de serviço executado pelos militares no Exército, os educadores nas escolas, os bombeiros, o judiciário, o policiamento da cidade, a polícia civil. Esses são chamados serviços governamentais. Por que os serviços, ao contrário dos bens tangíveis, não podem ser estocados? Nas organizações, a questão da tangibilidade, ela se traduz na estocagem de produtos, na armazenagem de produtos, né? Então, em geral, você tem a representação de um espaço físico e aquele material reservado nesse espaço físico como uma característica de produtos que são estocados e que são fisicamente armazenados. Em serviço, a questão da intangibilidade não se caracteriza por ser produto que seja estocável. Mas a gente pode pensar do ponto de vista prático uma característica da intangibilidade em serviços. Por exemplo, quando você tem nas organizações o estoque de materiais, porque decorrente de algum gargalo em processos, você tem uma característica de os materiais serem estocados. O que se teria traduzido isso em termos de serviços, né? A resposta das organizações em termos de estocagem de materiais nas organizações seria representado nas filas de pessoas. Então, por exemplo, quando um banco presta um serviço, o serviço ele é intangível, né? Mas quando existe uma falha de processo no banco e não existe funcionários suficientes para atender aquela demanda de pessoas, isso se traduz em fila de pessoas, né? Então você percebe a intangibilidade do serviço quando se traduz em filas, né?
em função de falhas de processos, embora não seja, o banco não ofereça um produto que você vai levar para casa, tangível. Como administrar bem os serviços? O administrador ele tem essa responsabilidade, né? Do ponto de vista da eficiência, quando você vê a fila, você não pode ver a fila só com maus olhos, porque o administrador ele tem um ponto de vista, um prisma, onde ele está preocupado com a eficiência operacional. Então, por exemplo, um gerente de banco, ele não quer que caixas, né, banco, por exemplo, se tratando de caixas bancárias, ele não quer que um número de caixas fique disponíveis ou fiquem à toa, né, no banco, né? Então, em geral, ele coloca o número de caixas o suficiente para que eles trabalhem o dia todo sem parar, ininterruptamente. Então, é a fila de pessoas que vai garantir que esses caixas eles não fiquem parados, que eles não fiquem à toa. Então, existe um ponto de vista de eficiência operacional, que é uma preocupação do gestor. Agora, é claro que existe um outro lado da história, que é do ponto de vista do consumidor, porque ninguém, ou quase ninguém, gosta de ficar em fila, né? Então, se por um lado o gestor está preocupado com a eficiência e de ter pessoas no número máximo, de maneira que as pessoas não fiquem paradas, disponíveis, né? Existe a questão da insatisfação do consumidor. Então, o gerente ele não pode olhar só do ponto de vista da eficiência operacional, mas ele tem que olhar também a questão da satisfação do consumidor, porque isso pode traduzir em uma imagem